Grêmio, Godoy Cruz, Lanús e Vasco. Separei os dois melhores jogos dessa terça-feira para a gente analisar aqui nesse vídeo. Vamos lá então, a gente vai começar primeiro por Grêmio e Godoy Cruz e depois passar pelo jogo do Vasco. Os dois jogos válidos pela Sul-Americana e os dois jogos importantíssimos para os brasileiros. Talvez tecnicamente não venham a ser grandes jogos, mas são jogos importantíssimos tanto para Grêmio, tanto para Vasco, tá bom? A gente vai começar aqui olhando pelo jogo do Grêmio. Antes, aquele aviso de sempre para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Diariamente saindo 2 vídeos por dia. Então, hoje, nessa segunda-feira, já saiu as apostas pro dia inteiro, dependendo do momento que você estiver assistindo o vídeo, dá tempo de pegar as apostas da NBA ainda. É o último vídeo postado. Além da análise dos dois melhores jogos do dia seguinte. Então, se inscreve e ativa o sininho pro YouTube sempre te mandar esses vídeos novos. Tá bom? Então vamos lá. As odds de resultados estão assim: vitória do Grêmio paga 1,70, um empate 3,50, vitória do Godoy 5,75. É muito pelo peso da camisa, tá? Porque no momento atual é um Godoy Cruz mediano e o momento do Grêmio também é ruim, tá? Então é um jogo fraco tecnicamente no geral. Vamos olhar aqui primeiro o critério de odd 2, tanto nesse quanto no Vasco, né? Que tem que encontrar no mínimo duas linhas, esse é meu critério, né? E aí a gente monta e depois desce para 1,5, depois 1,25. Então olhando para odd 2, não tem nenhum jogador do Grêmio. E no lado do Godoy, vamos ver se tem odd 2. Tem aqui o Queiroz, o Arce e o Funes. Já comentei aqui no canal, só gosto de pegar linhas de jogadores que eu sei a característica deles. Não é o caso desses daí. O gol do Grêmio, logicamente, não vai pagar odd 2. O do Godoy paga 1,83. Linha de cartão também não vai pagar, né? O do Grêmio é 1,062, do Godoy é 1,04. Então, odd 2 não tem para Grêmio e Godoy. Vamos olhar no jogo do Vasco. Para a gente montar no critério de odd 2, então, a gente vai ter que encontrar duas linhas nesse jogo, tá? As odds de resultados estão assim: vitória do Lanús paga 1,83, o empate 3,50, vitória do Vasco 4,50. É um Vasco que vem de dois resultados traumáticos, né? Tomou 4 do Perto Cabejo e final de semana perdeu de virada tendo um jogador a mais. E esse daqui, contra o Lanús, vai ser a estreia do Diniz, justamente fora de casa contra o Lanús. É um jogo dificílimo, ainda mais pelo Vasco fazendo a estreia do seu técnico só agora, né? Então é um jogo que eu acho difícil que o Vasco vença, tá? Não vai ser um Vasco que vai mudar a chavinha de um estilo de jogo ainda muito com o rosto do Carille para um estilo de jogo do Diniz em questão de 2, 3 dias, né, de treino. Então é um Vasco que nesse jogo eu diria que vai para tentar arrancar um empate. Por mais que, logicamente, a vitória seja o melhor, seja importante, ainda mais com a derrota no último jogo, mas eu acho difícil o Vasco vencer. Tá? Arrancar um empate já é um bom resultado. E aí é torcer pro Lanús tropeçar na última rodada. Contra o Melgar, né? Enfim. Melgar? Não. Não. O Vasco que vai jogar contra o Melgar. Contra o Puerto Cabígio, né? E o Lanús vai jogar em casa. Cara, o Vasco vai ter que vencer para passar de fase em primeiro, tá? Senão vai ter que tentar lutar para ficar em segundo. E ficando em segundo, pega o adversário da Libertadores, que aí é bem difícil. Cara, o Vasco se complicou de uma forma enorme com a derrota pro Puerto Cabejo e não tendo vencido do Lanús em São Januário, né? Odd 2 do lado do Lanús, não tem ninguém. Do lado do Vasco, vamos ver aqui. Cara, deve ter só zagueiro ou lateral, né? Ó, Luiz Gustavo, não sei direito quem é, não sei se é zagueiro, se é volante. Então não vou usar. E o João Vitor é zagueiro, então não vale a pena. Linha de gol do Vasco, 1,66, não vale a pena. Cartão não vai pagar. Então odd 2 a gente não vai usar. Olhando para odd 1,5 agora, olhando no Vasco primeiro, Matheus Carvalho, né, o Cocão, meio-campista, Hugo Moura, meio-campista também. Então, a gente tem dois meio-campistas do Vasco que pagam a menos 1,50 na odd. Meio de campo titular do Vasco, qual que é? Hugo Moura, Tietê e aí o Coutinho. Acho que é esse meio de campo titular do Vasco, né? Depende muito do adversário. Pode ir o Cocão também, que nem eu falei. Cara, eu não vou usar nenhum desses dois, não. São caras que não chegam tanto à frente, ainda mais com o Vasco.
É, jogando fora de casa eu não vou usar, não. E do lado do Lanús só tem o Cardoso e o Esquerdos. O Esquerdos é zagueiro, o Cardoso não sei tão bem. Então não vou usar, não. Mas as melhores aqui, com certeza. Ah, aliás, tem gol do Vasco, né? Gol do Vasco paga 1,66. Mas eu também não vou confiar em gol do Vasco, não. Tá. É, Grêmio e Godoy agora, vamos ver aqui. Odd 1,5, se a gente encontrar algo interessante. Finalizações do lado do Grêmio. Gemerson, Cruz, credo. Não. Se fosse finalização pra fazer gol contra, aí talvez. Porque ele é. Enfim. Eu torço pro Grêmio e eu não queria que o Gemerson fosse jogador do Grêmio. Em resumo, é isso. O Cuejar volante, mas quase não joga e quase não chuta também. O Igor Serrote é lateral, o Camilo é volante. Só que ele é um primeiro volante, né? Ele às vezes chega à frente até. Só que na minha visão não vale a pena pegar não, tá? Mas ele pode finalizar. É uma linha parecida até com o Hugo Moro, o Matheus Carvalho. A diferença é que o Grêmio aqui é mandante, né? Só que o Camilo é um cara que é ainda um pouquinho mais recuado que o Hugo Moro e o Cocão. Enfim, olhando pro lado do Godoy agora, de odd 1,50. Andino não conheço tão bem, Melli também não. O Pog, cara, o Pog é um meio campista que chega bem à frente. Só que eu jogo na arena, então não vou usar não. Linha de gol, cara, o gol do Godoy pagou em 83. Se fosse na época do Quinteiros, eu usaria. Só que com o Mano, a defesa do Grêmio melhorou. Nos últimos 3 jogos tomou só um, que foi na desatenção logo depois que abriu o placar contra o Bragantino. Então a defesa melhorou. O ataque piorou, mas a defesa melhorou. Então não vou usar não. E é isso, né? De odd 1,50 é isso. Vamos olhar pra odd 1,25 agora. Ó, finalização do lado do Godoy. Tem o Altamira, não vou usar. Abrego também não. Fernandes também não. É, então finalizações do lado do Godoy não. Do lado do Grêmio, vamos ver se tem alguém interessante. Luan Cândido, é porque contra o Atlético Grau ele jogou de ponta, mas não vale a pena não. Lucas Esteves é lateral também. É, a finalização do lado do Grêmio não tá interessante. Gol do Grêmio, 1,22 também não tá interessante. Vamos olhar lá pro jogo do Vasco agora. Cara, eu acho que o gol do não, o gol do Lanús não vai pagar mais 50. Não vai. 1,25 aliás, né? Tá, finalização aqui do lado do Lanús. O Ronaldo de Jesus, que é o primeiro. Eu acho que ele é zagueiro paraguaio, se eu não me engano. Mas não vou usar. É o Marquinhos ali também não. Finalização do lado do Vasco. O primeiro aqui é o Tietê. Também não vou usar, não. Enfim, linha de gol. Gol do Lanús. 1,25. Só que odd 1,25 eu preciso ter três coisas, né? Pra dar o mínimo odd 2. Cartão não vai pagar, né? É, não tem como não. Mas dá pra usar aqui quem quiser, ó. No critério de 1,25 tem o gol do Lanús. No critério de finalização tem a linha de 1,5 do Hugo Moura e do Matheus Carvalho. E também tem a linha do chute do Camilo, pagando mais de 1,60. Mas não me agradaram essas linhas não. No final das contas, dentre esses dois jogos, eu não vou usar nenhuma linha. Tá? Não gostei das linhas. Vamos aí para a reta final do vídeo. Bom, deu para analisar aí de forma completinha esses dois jogos. Acaba que eu não vou realizar nenhuma aposta envolvendo eles. E olha que eu gosto de montar um monte de apostas por dia, então não é porque, tá receoso, não, nada disso. Tanto é que diariamente eu só ver os vídeos que eu trago de manhã. Deve ter uma média de 25, 20 apostas por dia. Só que eu aposto no que eu acho que é bom. Independente de dar o green ou red, eu tenho que apostar em algo que eu acho que é uma boa linha, né? E aqui, que nem eu falei, linhas que estão dentro do meu critério são as seguintes: gol do Grêmio, gol do Grêmio não, gol do Lanús, na odd 1,25. Só que eu não encontrei outras duas linhas para fazer uma tripla de ao menos odd 2, né? Que aí a lógica é a seguinte: acertando na linha base, a gente pode errar tranquilamente a variação, tá? De odd 1,5, linha do Camilo, linha do Moura, linha do Matheus Cocão. Só que os três são meio-campistas defensivos e os dois do Vasco jogam fora de casa ainda. De odd 1,25 ainda teria o Tietê, né, que tá pagando em 40. E no final das contas é isso. Então não gostei muito das linhas, mas essas que eu citei são as que chegam mais próximas de talvez valer a pena, né? Mas não entra no meu critério, tá bom? E é isso. Não tem muito mais o que falar. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube sempre te mandar os vídeos novos.
Amanhã de manhã eu trago todas as apostas para essa terça-feira. Então, envolvendo esses dois jogos, talvez eu possa pegar a linha de vitória de alguma das equipes, de empate. Vai depender. Como é que você vai descobrir isso? Assistindo o vídeo de amanhã de manhã. Esse gancho foi bom, não foi? Enfim. Se inscreve e ativa o sininho. Valeu e falou.